Talvez você não lembre, mas em um longínquo março de 2018, o então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro visitava com os filhos a ilha de Taiwan, um território autônomo considerado pela China uma província rebelde. O ato foi visto como uma afronta pela embaixada chinesa em Brasília, que em uma carta expressou profunda preocupação e indignação. Não seria a primeira e nem a última provocação. Alguns meses depois, ainda candidato, Bolsonaro falaria que a China estava tentando comprar o Brasil e não do Brasil e por aí vai. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e faço nesse vídeo um balanço desses 2 anos da relação Brasil-China sob Bolsonaro. Explico porque, apesar dessas tensões, o comércio entre os dois países se fortaleceu e o que está em jogo no próximo biênio. Esse assunto voltou à tona recentemente por causa dos insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid que estão parados no aeroporto de Pequim. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi se encontrar com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, para tentar ajudar no impasse. Segundo Maia, o governo brasileiro interditou a relação com os chineses por causa do que chamou de ataques do presidente e seus filhos. O governo federal rebateu, dizendo que é o único interlocutor oficial com o governo chinês, e disse que outros ministros têm conversado com o embaixador, como os da Saúde, Agricultura e Comunicações, mas não citou das relações internacionais, Ernesto Araújo. Então, bora relembrar como tem sido essa relação no governo Bolsonaro. Eu conversei com o diplomata Marcos Caramuru, que foi embaixador do Brasil na China entre 2016 e 2018, e ele fez um bom resumo desses últimos 2 anos. O governo Bolsonaro começou com muitas incertezas sobre a postura em relação à China, justamente por causa da retórica de campanha, mas passado o momento inicial de apreensão, veio uma relativa calmaria. Em maio, a visita do vice Hamilton Mourão, a primeira oficial, e a reativação da COSBAN, um fórum de negociação comercial importante, capitaneado pelos vices de ambos os países e que estava paralisado desde 2015. Depois, em novembro, foi a vez de o presidente chinês Xi Jinping vir para cá, mais um momento importante, de aparar algumas arestas. Mas o ano virou e 2 eventos fizeram com que o caldo entornasse novamente. Com as eleições americanas no horizonte e o alinhamento do Brasil à política externa dos Estados Unidos, o presidente e a diplomacia brasileira voltaram a usar uma retórica agressiva contra a China, intensificada com a eclosão da pandemia de Covid-19. Em março, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, publicou um tweet culpando a China pela pandemia, e uma comparação entre o momento atual e a tragédia nuclear de Chernobyl. A insinuação gerou uma resposta enérgica da Embaixada da China na mesma rede social. Suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Aconselhamos que não corra para ser o porta-voz dos Estados Unidos no Brasil. O então ministro da Educação, Abraham Weintraub, também fez insinuações nesse sentido, o que motivou a abertura de um inquérito no STF para apurar suposto crime de racismo. Daí em diante, as tensões se mantiveram até o episódio mais recente, agora em novembro, em que o presidente afirmou que a China precisava mais do Brasil do que o contrário, e Eduardo Bolsonaro defendeu uma aliança global para um 5G seguro, sem a espionagem da China. A questão do 5G é fundamental e eu vou falar disso mais adiante. Mais uma vez, a embaixada respondeu o deputado pelo Twitter e foi repreendida pelo chanceler brasileiro Ernesto Araújo e pelo vice-presidente, que afirmaram que o país deveria ter usado os canais diplomáticos para se manifestar. Bom, mas apesar dessa relação desarmônica, China e Brasil continuaram fazendo negócio nesses últimos 2 anos. Aliás, a fatia da participação chinesa nas exportações brasileiras bateu recorde e chegou a 34% em 2020, conforme os dados até novembro. Ou seja, mais de 1/3 de tudo que o Brasil vende para o mundo tem como destino final a China. É o maior percentual desde o início da série em 1997. Parte do desempenho é reflexo da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China, que acabou abrindo espaço aí para que o Brasil vendesse mais soja para o país asiático, mas não deixa de ser um resultado robusto. Para além da balança comercial, os investimentos diretos de empresas chinesas no setor produtivo brasileiro também se ampliaram. O volume anunciado por empresas chinesas em 2019 foi 30% maior que no ano anterior, especialmente na área de energia e na indústria de transformação. Se vocês quiserem ver isso em mais detalhes, é só conferir a versão em texto dessa reportagem. Bom, mas por trás dos grandes números e do cenário de relativa estabilidade, tem algumas questões importantes. A primeira é em relação ao próprio investimento direto. A economia chinesa vem mudando nos últimos anos. Se antes o foco era produzir muito para exportar, o desenvolvimento do mercado interno virou uma prioridade, com investimentos feitos dentro do próprio país. Isso aparece inclusive no mais recente plano quinquenal do governo chinês, que estabelece as diretrizes para o período entre 2021 e 2025. Isso pode significar, no médio prazo, que os investimentos chineses vão ficar mais seletivos. E diante de uma eventual indisposição com o Brasil,
podem dar preferência a outros mercados. Nesse sentido, o Brasil vem perdendo uma oportunidade de desde já atrair capital chinês para áreas de maior intensidade tecnológica, que poderiam ajudar a desenvolver a nossa indústria. A avaliação é do coordenador do Núcleo Brasil-China da FGV Rio, Evandro Menezes, que ressalta que a inovação e o aumento da eficiência estão inclusive colocados no plano quinquenal chinês. Ou seja, quem der mais atenção a essas áreas tem maior chance de se beneficiar do capital daquele país. Mas a política externa brasileira em relação à China hoje passa ao largo desta ou de qualquer outra estratégia. Um indicativo, ainda segundo Menezes, é o fato de que, além do Banco dos BRICS, que já vinha sendo costurado em outros governos, e da reativação da COSBAN, nada de muito mais concreto foi construído nesses 2 anos. E tem a diplomacia de hostilidades, de troca de farpas, que dificulta ainda mais uma aproximação que gere ganhos práticos para o Brasil. A sinóloga Letícia Tancredi, que escreve na plataforma Xumian, que reúne análises e informações de pesquisadores brasileiros sobre a China, ressalta que um esvaziamento brusco das relações entre os dois países é improvável, até pela importância que o Brasil tem como fornecedor de alimentos para os chineses. Não significa que a China vá deixar de comprar soja do Brasil, mas ela pode passar a comprar mais da Argentina, por exemplo. E isso não é uma situação hipotética. A China tem cada vez mais comprado soja de países como Uruguai e Canadá, com um esforço crescente para expandir o leque de fornecedores e ficar menos dependente de alguns mercados. E outro ponto importante que talvez seja menos óbvio é que a China também pode afetar nossa balança comercial de forma indireta, aumentando sua participação no comércio com outros países da América Latina e tirando o mercado dos produtos industrializados brasileiros. Recentemente, a China se tornou o principal parceiro comercial do Chile e da Argentina, nesse último caso tomando uma posição que por muito tempo foi do Brasil. Para encerrar o vídeo, vamos falar então do próximo biênio, do curto prazo. O principal tema de 2021 para as relações entre os dois países, na avaliação tanto do Evandro Menezes quanto do diplomata Marcos Caramuru, é o leilão do 5G. Esse assunto é um vespeiro, eu falei especificamente dele em um outro vídeo, então se você quiser saber mais, dá uma olhada lá. Mas, resumidamente, os Estados Unidos afirmam que a tecnologia chinesa, das empresas Huawei e ZTE, seria um instrumento de espionagem usado pelo Partido Comunista e pedem que o Brasil vete o uso dos produtos dessas companhias pelas empresas de telefonia que vencerem o leilão. Mas a pressão vem dos dois lados, dos americanos e dos chineses. O embaixador da China no Brasil, além de refutar as acusações, disse acreditar que o país tomaria uma decisão racional sobre o assunto, o que foi interpretado como uma possível ameaça velada. O governo não deu uma resposta definitiva e vinha evitando se manifestar sobre o tema até o comentário do deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter, aquele que eu mencionei no início do vídeo, acusando o uso do 5G por parte da China para fins de espionagem. Mas fato é que, apesar da escalada de tensão e das respostas incisivas do embaixador às provocações nas redes sociais, a China não chegou a retaliar o Brasil pela diplomacia de hostilidades. Você pode estar se perguntando, mas e esse impasse dos insumos para vacina parados em Pequim? Não dá para dizer se o problema é uma espécie de retaliação ao Brasil ou se uma medida de controle de um produto com uma enorme demanda global. O que tem prevalecido é o conhecido pragmatismo chinês, que dá preferência aos interesses econômicos. Mas esse pragmatismo tem sido colocado à prova no que pode sinalizar uma guinada na política externa chinesa. Estou falando aqui da Austrália. Depois de uma escalada de atritos, as relações entre os dois países azedaram de vez e o governo chinês respondeu elevando tarifas de importação de diversos produtos, de carne e vinhos a algodão e carvão. A Huawei, por sua vez, que teve o 5G banido do país, anunciou demissões em sua fábrica e cortou investimentos. Perguntei ao embaixador Caramuru se a Austrália de hoje poderia ser o Brasil de amanhã, e ele ressalva que existem algumas particularidades na relação entre os dois países que estão geograficamente próximos ali na mesma região. E a escalada de tensão foi séria, incluiu a questão do 5G e insinuações relacionadas ao coronavírus, mas também assuntos domésticos. Acusações de tentativa de interferência chinesa nas eleições australianas, por exemplo. O sinólogo Jordi Paza, que também é editor da plataforma Xumian, reitera que a relação entre Austrália e China tem características próprias, mas pontua que é possível observar algumas mudanças importantes na maneira como Pequim se engaja com o restante do mundo. Desde uma retórica mais agressiva de Xi Jinping, se tratando de questões como as disputas no Mar do Sul da China, até a postura mais ativa e por vezes mesmo provocadora dos diplomatas do país, ele diz. Tudo isso vem desconstruindo, em certa medida, a imagem do pragmatismo total na política externa. E essa possível inflexão se soma a outro ingrediente importante, a saída de Donald Trump da Casa Branca. Ainda que não se espere uma guinada radical na postura americana em relação à China, com Joe Biden há uma expectativa de maior estabilidade de volta ao multilateralismo, com maior diálogo.
Nesse cenário, o Brasil perde margem de manobra para sustentar o tipo de embate que vinha sendo empregado com a China no nível diplomático, como avalia Letícia Tancredi. Ela acha que alguma flexibilidade na política externa do governo Bolsonaro será inevitável, resta saber em qual direção. Caso contrário, diz Jorge Paza, podemos acabar isolados e, portanto, mais vulneráveis caso se esgote o pragmatismo chinês diante das provocações de Brasília. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima!